todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez para mais uma leitura, mais um capítulo. Eu quero parabenizar você que está seguindo aí firme, né? Que está seguindo nesse propósito, está aí na presença de Deus, que está permanecendo, que está se desfazendo, né? Muitas vezes da preguiça, das coisas, dos afazeres que temos muitas vezes, né? E a gente quer descansar, o corpo quer descansar, mas você está aí firme, né? Nessa caminhada. Então continue, permaneça, porque o Senhor tem grandes coisas sobre a sua vida. Hoje nós vamos caminhando em direção ao capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vimos no capítulo de número 3 o primeiro milagre relatado por Lucas, né, no livro de Atos. Nós vemos que Pedro e João subiam ao templo e enquanto eles iam subindo com o propósito da oração, eles param e o milagre acontece no nome de Jesus, né? Um coxo, um paralítico de nascença, ele é curado pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. E agora aqui no capítulo de número 4, esse registro, esse fato, ele vai chamar a atenção das autoridades, né? Jesus agora, ele permanece sendo pregado pelos apóstolos, ele permanece, o seu ensino permanece sendo relatado, né? O ensino, tudo aquilo que Jesus falava enquanto estava na terra, agora ele continua através da palavra dos apóstolos, dos discípulos. E esse milagre realizado por intermédio, né, da vida de Pedro e João, ele vai gerar no coração, né, na vida das autoridades, um medo, né? Porque agora o poder deles está ameaçado, a autoridade deles está ameaçada, porque os sacerdotes, o sinédrio, esses homens, eles não creem na ressurreição do corpo, né? Eles não creem nos ensinos que Jesus ensinou enquanto esteve entre eles. E agora eles criam apenas nos livros do Pentateuco, nos escritos de Moisés. Eles criam na lei, era isso que eles ensinavam. E agora um milagre aconteceu no meio do povo e esse milagre gerou um alvoroço, né? Rapidamente esses homens, eles vão tentar conter, né, esse milagre, conter essa ação, né? Mas nós sabemos que ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Vamos ler? No versículo de número 1 do capítulo 4, diz assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Então nós vamos ver aqui, você vai continuar essa leitura, você vai ver. Havia alguns homens reunidos. O sinédrio, ele era composto por 70 homens, né? 70 autoridades mais o sumo sacerdote. O sumo sacerdote nesta época era, vocês vão ler aqui, Caifás. Caifás era genro de Anás, que já tinha sido sumo sacerdote, mas agora ele tinha sido afastado, mas, né, por conta do respeito que tinha a sua autoridade, Anás continuava no sinédrio, mas o seu genro Caifás era agora a autoridade de sumo sacerdote. E esses homens, né, o sinédrio era composto de 70 autoridades, governantes, saduceus, esses 70 homens, esses homens agora eles se reúnem apavorados. A Bíblia vai dizer que eles foram confrontados, Pedro e João foram confrontados por eles, porque eles se perturbaram, diz o versículo 2, eles perturbaram porque Pedro e João estão ensinando a respeito da ressurreição dos mortos.
E eles não creem nisso, né? Então isso vai contra os seus ensinamentos, porque eles criam apenas na lei. E agora esse milagre aconteceu, um milagre aconteceu na vista de todo o povo, né? Na porta do templo aconteceu algo extraordinário, algo que não poderia ser negado, porque todos conheciam aquele homem. E agora eles vão tentar conter esse alvoroço. Mas a Bíblia vai dizer que esses homens, na tentativa de conter esse alvoroço, de conter, né, Pedro e João e os discípulos e todos que estão ensinando acerca da ressurreição dos mortos, eles pegam, né, Pedro e João, mas também amedrontados, porque a Bíblia vai dizer que a multidão creu, né, muitos creram. E Pedro, enquanto ele estava falando lá no capítulo 3, enquanto ele estava defendendo, lembra que a gente falou que ele começou a pregar, ele se levantou e começou a falar a respeito de Jesus. Enquanto ele está falando sobre isso, chegam então as autoridades na tentativa de conter aquele alvoroço, de conter, né, a mensagem que eles estão pregando e levam eles para a prisão. O que eles vão fazer fica agora no coração deles. O que nós podemos fazer? Nós não podemos conter, porque o milagre está manifesto, todos viram, né? Todos foram, presenciaram o milagre, conheciam esse homem, não podemos negar esse milagre, mas também não podemos concordar com o milagre, porque se nós concordar com o milagre, nós estamos indo contra aquilo que nós pregamos. E agora eles tentam defender a sua autoridade, porque eles têm medo de perder o poder que eles têm, né? Já que Pedro e João, eles estão pregando Jesus, que eles crucificaram, né? Que os sacerdotes crucificaram. Se eles agora se renderem, né, a esses ensinamentos, eles perdem a autoridade que eles têm. Então agora eles tentam conter isso, levam Pedro e João para a prisão, e a Bíblia vai dizer que eles deixam eles passar a noite ali, né, na tentativa de eles pensar, organizar alguma coisa, pensar no que eles vão fazer, porque eles também têm medo da multidão. E agora eles deixam Pedro e João até o dia seguinte encarcerados. No dia seguinte, como eles não podiam se voltar também contra aquela multidão que estava reunida, estava agora convertida ao evangelho, a Bíblia vai dizer que eles falam. Então eles tentam amedrontar, ameaçar Pedro e João. Eles vão perguntar a eles com que autoridade, lá no versículo 7, com que poder ou em nome de quem vocês realizaram esse milagre. Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, né, agora um novo homem, cheio da presença, cheio da graça de Deus, ele começa a responder a pergunta das autoridades. Ele vai dizer a eles que é em nome daquele que eles crucificaram, daquele que eles açoitaram, daquele que eles mataram na cruz, que eles estão realizando esses milagres, que é Jesus o Nazareno, o homem qual eles conhecem, né? Porque Caifás interrogou Jesus, levou Jesus para ser interrogado, né, como sumo sacerdote. Então ele vai dizer, através do nome de Jesus o Nazareno, aquele do qual vocês mataram, daquele do qual vocês crucificaram, no nome dele que esses milagres estão sendo realizados. E Pedro vai fazer mais uma citação, né, ali do Salmo 118, versículo 22, vai mostrar que ele está transformado, que realmente a graça de Deus está na vida dele. E sem medo de ser preso novamente, sem medo de ser açoitado, ele defende, né, o testemunho que ele está dando. Ele testificou. Outrora, Pedro negou Jesus, né? Quando perguntaram, tu não é um deles? Tu não andava com ele? E Pedro 3 vezes diz que não. Mas agora Pedro, cheio de coragem, cheio de ousadia, ele vai testificar daquilo que ele viu, né? Do testemunho que ele viu, Jesus sendo crucificado e depois sendo ressuscitado pelo nosso Deus, pelo Pai, nosso Senhor. Então Pedro agora está cheio de Deus, cheio de autoridade concedida pelo Senhor, e ele não vai ter medo de dizer, não, é no nome de Jesus que nós fizemos esse milagre, não importa o que vocês vão fazer conosco. E aí os sumos sacerdotes e os homens vão dizer a eles, olha, nós não podemos fazer nada,
mas nós queremos dizer uma coisa: vocês vão ser livres, nós vamos soltar vocês, mas nós queremos dar uma ordem a vocês, que vocês parem de pregar esse evangelho, que vocês parem de falar acerca desse Jesus, né? E Pedro e João então vão responder a eles lá no versículo de número 19, vão dizer a eles: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a eles? Que autoridade, que coragem, né? Será que nós teríamos esta coragem nos dias de hoje de ser levados, né, às autoridades? Nós sabemos que no nosso país nós não passamos por isso, mas há lugares, há nações onde missionários passam por coisas semelhantes a estas e não negam a Jesus. Então, será que nós teríamos essa coragem, né, de chegar diante de uma ameaça tão grande e dizer: será que nós devemos obedecer a vocês e não a Deus? Não, nós obedecemos ao nosso Deus. Que essa coragem, que essa ousadia esteja no nosso coração nos dias de hoje, né? Nós sabemos que aqui nós estamos livres para manifestar nossa fé, para ir e voltar e dizer, falar a respeito, expressar a respeito da fé que está no nosso coração. Mas há muitos lugares onde missionários, pastores, missionárias passam por coisas semelhantes a essas e não negam ao Senhor. Muitos entregam a sua vida, né, por amor ao Evangelho, por amor, né, e fidelidade a esse Deus. Então a Bíblia vai dizer que agora esses homens, né, ouvindo as palavras de Pedro e João, eles temem, né, perder a sua autoridade, temem perder o poder que eles têm, porque eles agora olham Pedro falando. A Bíblia vai dizer que Pedro fala e defende o Evangelho, né, prega para eles, e eles ficam perplexos, porque eles, como sumos sacerdotes, eles como saduceus, né, homens da lei, eles conhecem, eles estudaram, né, eles são homens que são formados na teologia rabínica para poder ensinar no templo, né, na sinagoga, eles ensinam a lei, mas eles estudaram para isso, eles foram formados para hoje estar na posição que eles estão. Mas agora eles estão vendo homens comuns, né? Eles estão vendo homens que outrora eram pescadores, mas agora falando com uma autoridade que eles mesmos ficam apavorados, né? Admirados, diz a palavra de Deus, que eles ficam perplexos, admirados. Tamanha é a ousadia das palavras que Pedro e João usam para pregar para eles. Mas o próprio Jesus já havia dito, né, ensinado tudo isso. É cumprimento da palavra. Jesus já havia pregado, já havia ensinado os seus discípulos lá no capítulo 10 do livro de Mateus, do versículo 16 ao 20, ele já havia dito para ele: olha, vocês vão ser levados à frente de governantes, vocês vão ser afrontados, vão ser açoitados. Mas vocês não se preocupem acerca daquilo que vocês têm que falar, vocês não fiquem preocupados acerca daquilo como vocês irão falar, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Vocês podem ler lá no capítulo 10 do livro de Mateus, versículo 16 até o 20, Jesus instruindo seus discípulos acerca disso. E hoje aqui em Atos dos Apóstolos está se cumprindo isso, né? Esse ensinamento de Jesus, ele permaneceu 3 anos ensinando eles, instruindo eles acerca de tudo que eles precisavam saber, para depois irem, né, e fazer discípulos. Então Jesus disse: vocês vão ser levados à frente de governantes, vão ser interrogados, vão ser açoitados muitas vezes, mas não fiquem preocupados, não fiquem pensando o que nós vamos falar, o que nós vamos responder, porque o Espírito Santo de Deus é quem falará através de vocês. E agora o Espírito Santo fala através de Pedro e João, e aqueles que estudaram, que são formados, aqueles que têm teologia rabínica, formados na lei, instruídos acerca da palavra, né, da lei, aqueles que ensinam no templo, ensinam nas sinagogas, eles estão admirados conforme as palavras desses homens que não têm estudos nenhum, que são amadores, né, são pescadores e agora falam com tanta ousadia.
É assim que o Espírito Santo faz, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor disse que usaria, né, os pequenos, né, os não instruídos para confundir aqueles que são sábios, que são grandes e poderosos. E Deus fez isso através da vida de Pedro e João. Aqueles que não eram nada, que não tinham estudo, sabedoria nenhuma, Deus usou para trazer admiração àqueles que eram formados, instruídos, ricos, poderosos, né? Eles ficaram admirados com as palavras que Pedro e João pregavam para eles. E agora, então, a Bíblia vai dizer que esse milagre, apesar de precisar ser controlado, né, pelos saduceus, pelos sacerdotes, eles necessitavam controlar, mas ao mesmo tempo eles não poderiam negar. A Bíblia vai dizer que eles mesmos disseram que a idade desse homem já manifestava a verdade desse milagre, porque o homem tinha mais de 40 anos, né? E naquela época, essa idade já tinha passado o período assim em que as curas naturais elas aconteciam. Então eles disseram, olha, nós não podemos, né, fazer muita coisa, porque a idade desse homem já testifica o milagre. Todos conhecem, todos sabem quem ele é e o tempo que ele está ali, então nós não podemos fazer. Ao mesmo tempo que eles queriam controlar, eles estavam de mãos atadas. Eles acreditaram também, porque eles estavam vendo um milagre, né, real, que não tinha falsidade, não tinha como ser enganação dos discípulos. Eles também estavam acreditando, porque estavam vendo, né? Não podiam negar, mas ao mesmo tempo eles não poderiam concordar com aquilo ali, porque senão eles estavam sendo contrários, né, àquilo que eles pregavam. E agora, então, esses homens iletrados, né, não estudados, eles vão mover a igreja. Essa situação, essa prisão, né, de Pedro e João move a igreja na oração. A Bíblia vai dizer lá no versículo 29 que esses... Lá no versículo 24 inicia a oração deles, né? Diz que ao ouvir o relato, todos presentes levantaram juntos a voz e clamaram a Deus. E ali começa a intercessão deles. Vocês podem ler a partir do versículo 24 a intercessão da igreja em favor dos seus, né? E aqui a gente conhece o poder da oração mais uma vez. Versículo 29 vai dizer que a finalização dessa oração, eles dizem o seguinte, a igreja orando diz o seguinte: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a palavra. Olha a disposição dessa igreja que está vendo os seus líderes, né? As pessoas novas convertidas, mas que os discípulos instruíam e ensinavam na oração, eles estão entendendo o poder da oração. E agora eles vão dizer, Senhor, eles estão sendo ameaçados. Ouve as ameaças desses homens para os teus servos e enche eles de coragem, Senhor. Enche eles, concede aos teus servos coragem para não desistirem, mas para continuarem pregando a tua palavra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, né, é aquele que não está com os ouvidos agravados para não ouvir a nossa oração. Então ele ouve, e a Bíblia vai continuar ali, vai dizer que no versículo 31, que depois desta oração, o lugar que eles estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e em resposta, a Bíblia diz, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. É a resposta da oração da igreja, né? Enquanto a igreja diz ao Senhor, Senhor, olha o que eles estão falando, olha a ameaça desses homens aos teus servos, concede a eles coragem. A Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e imediatamente pregavam corajosamente a palavra de Deus. Que essa coragem, né? Que essa fé, que essa certeza da resposta da oração, que às vezes é demorada nas nossas vidas, mas o Senhor sabe sempre o que faz, mas que esse tempo de espera seja preenchido por coragem e disposição para nunca parar, que essa fé dessa igreja primitiva, né, que tinha conhecimento do poder de Deus, que eram instruídos, que ela permaneça nas nossas vidas, que esse capítulo te encha de fé, te encha de disposição, te encoraje, assim como o Senhor encorajou uma vez mais os discípulos, encorajou Pedro e João,
que Deus encoraje a igreja, né? Nós como igreja desse tempo, para saber que nós podemos, né? Em Jesus, em Deus, nele, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que o Senhor te encha de graça e de fé e disposição e que você não venha parar na sua caminhada, que pode ser dificultosa, pode ser difícil. Você está sendo ameaçada como Pedro e João? Não desista, porque a resposta de oração ela vem. A igreja de Deus tem poder no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.